volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E olha só, nossas avós já nos ensinavam que tudo que é demais faz mal. E essa regra deveria ser aplicada à problematização, mas infelizmente a geração atual acha que problematização nunca é demais. O resultado é que a cada vez mais a gente vê problematizações bizarras no nosso dia a dia, de pessoas problematizando aquilo que elas não deveriam problematizar. As vítimas da vez é Liam Payne, o cantor Liam Payne do One Direction, e o The Weeknd. The Weeknd por conta de uma música que ele lançou há algum tempo atrás, e o Liam Payne por conta da música que ele acaba de lançar, chamada Both Ways. A música do Liam Payne significa dos dois jeitos, fala de uma namorada que ele tem, que aparentemente é bissexual, que gosta tanto de homem e de mulher, e que gosta de relação íntima a três, threesome. E o que acontece? Ele simplesmente fez um relato da experiência dele com essa namorada, e essas pessoas que estão problematizando, acusando Liam Payne de preconceito e fetiche por bissexual. Sendo que o Liam, tudo que ele fez foi apenas contar sua experiência. Na letra do Liam Payne, Both Ways, ele diz, a minha namorada gosta dos dois jeitos, gosta de todos os gostos, nós iremos chamar isso de preliminar, mas eu não discrimino. Traga de volta a minha casa. Ou seja, ele está falando aqui da experiência dele em atender à vontade da namorada dele em ter uma relação íntima a três com outra mulher. E a letra deixa bem claro que a vontade não era dele, a vontade era da namorada. Inclusive, ele diz, ela diz, vamos garoto, vamos fazer isso. Um trecho da letra diz, ou seja, a insistência dela para que eles vivam esse tipo de relacionamento. Inclusive, ele diz assim, ela disse, nós somos jovens, nós somos estúpidos, vamos garoto, vamos fazer isso, tentando convencer ele a uma relação a três. E tudo que ele diz é, eu não julgo, eu não discrimino, vamos celebrar isso. Ela faz coisas que você não vai acreditar, contando da experiência íntima deles. Ele diz 4 da manhã, sim, quem você quer convidar? Olha, note que ele não está falando do desejo dele, ele está falando do desejo dela, e dele atendendo o desejo dela às 4 da manhã, dizendo, sim, então quem você vai convidar? Nunca tem mãos o bastante no seu corpo e você é minha. Ou seja, ele dizendo que sempre ela está querendo relação a três e que ele não é suficiente para ela. E a música tem alguns trechos bastante sensuais, onde ele narra, ele diz, virando o corpo, vá para a cabeça que eu vou por trás. E aí ele diz assim, compartilhando aquele corpo como se fosse o nosso último jantar, falando da voracidade sexual dele e da namorada dele em relação àquela terceira pessoa. Ou seja, ele está falando da experiência sexual de uma maneira assim bastante direta, de uma maneira bastante sensual, mas contando a experiência dele. E ele repete, não, eu não discrimino. Tem uma parte que ele fala do desejo dele, que ele diz assim, não tive nada além de sorte que ela me envolveu nisso. Sim, apenas dizendo que ele acha que ele é um homem de sorte por encontrar uma namorada que pede para ele se envolver numa relação, com duas mulheres, o que aliás é fantasia de muito homem e uma fantasia que não pode ser condenada, assim como a fantasia que muitas mulheres têm. Inclusive eu li uma pesquisa recentemente que 45% das mulheres dizem que tem vontade de ter relação com dois homens ao mesmo tempo. Então, homem também tem o desejo de ter relação com duas mulheres ao mesmo tempo. E existe uma situação mais confortável de viver essa relação quando a mulher gosta das duas pessoas na relação, ou seja, a mulher gosta tanto de homem e gosta tanto de mulher, ou seja, a facilidade dela não se sentir desconfortável nesse tipo de relacionamento é muito maior, porque se a mulher é apenas hétero e não gosta de ter intimidade com outra mulher, qual a graça que uma mulher vai ver numa relação entre o namorado homem e uma terceira pessoa mulher? Provavelmente essa mulher hétero não vai querer, a não ser que faça para agradar o marido. Aí sim é algo ruim. Mas se a namorada quer
e tá gostando das duas coisas, inclusive é ela que faz questão de 4 da manhã pedir pro Liam Payne e ela se envolverem em uma relação a 3, convencendo ele, dizendo vamos chamar uma pessoa para nossa cama. Ou seja, Liam Payne praticamente um servo fazendo a vontade aí de sua namorada. E as pessoas dizendo que Liam Payne estava fazendo fetiche sobre os bissexuais. Gente, pelo amor de Deus, que problematização é essa? Olha, eu não vou expor a minha sexualidade aqui, mas eu só vou dizer o seguinte, falando de sexualidade, esse assunto eu falo com propriedade, né? Por que as pessoas vão acusar Liam Payne de estar fazendo fetiche contra bissexuais? Sendo que, muito pelo contrário, ele está fazendo a vontade da namorada dele, ele está dizendo durante a letra várias vezes, eu não discrimino, eu não vou julgar. Quer dizer, então, que o cara tá proibido de se divertir numa relação a 3 com a namorada bissexual dele? Ou seja, ele não pode gostar, ele deve entrar na relação dizendo assim, estou aqui nesse relacionamento a 3, que sacrifício, que coisa ruim. É isso que vocês consideram não ofensivo? Quer dizer que o cara gostar, curtir da situação, dizer, poxa, estou juntando o útil ao agradável. O útil, que é fazer a vontade da namorada dele para que o relacionamento deles continue. Inclusive ele diz, você é minha, no sentido de um relacionamento, de cumplicidade entre os dois, mesmo independente da relação a 3. E será que é isso que vocês querem? Que ele dissesse, que sacrifício, que coisa ruim. Quer dizer que o cara não pode dizer que gosta, não pode dizer que é sortudo de estar numa situação dessa. E com o The Weeknd, o que aconteceu foi o seguinte, The Weeknd lançou a música há um tempo atrás, Lost in the Fire. Ela foi lançada, me parece que no início do ano. Inclusive fizeram críticas ao The Weeknd quando ele lançou a sua música mais recente, Heartless, relembrando, dizendo que ele era preconceituoso com bissexuais. O que The Weeknd disse na sua letra, algo parecidíssimo com o que Liam Payne diz agora. Nessa música, é uma música também bastante explícita, o The Weeknd fala da sua intimidade sexual com essa namorada, diz que gosta de ter relações com ela com luz acesa, ele relata aí as suas experiências que não vou entrar em detalhes aqui, vou direto à parte que as pessoas acusaram ele de preconceito contra bissexuais. Veja só o que The Weeknd diz. No verso 2 ele diz assim, você disse que talvez esteja interessada em garotas. Me disse que talvez você está passando por uma fase. Mantenha o seu coração seguro, mas bem, baby, você pode trazer uma amiga, ela pode... Aí ele fala cavalgar no seu rosto, estou colocando aqui de uma forma mais leve, né? Enquanto eu transo com você de forma hétera, ou pode ser traduzido também de forma direta. O que ele está falando? Ele está falando de um relacionamento ali bissexual, onde tem ao mesmo tempo uma relação homossexual e uma relação heterossexual. Ou seja, The Weeknd está abrindo ali a possibilidade diante de uma namorada que está a fim de experimentar e de tentar um relacionamento a 3. Ele simplesmente narra a experiência dele e pessoas dizendo que ele também estava com preconceito contra bissexuais. Gente, o que está acontecendo? As pessoas estão censurando mesmo os artistas a ponto de que eles têm que pedir perdão, como muitas pessoas estão exigindo do Liam Payne nesse momento, também do The Weeknd, e dizer que errou, pedir perdão. Ou seja, as pessoas querem que os artistas deixem de falar nas músicas as suas experiências. Ele não está falando de todos os bissexuais, ele não está falando de todos os heterossexuais, está falando da experiência dele. No caso do Liam Payne, uma pessoa já envolvida no relacionamento a 3, em relações bissexuais, no caso da namorada dele, mas o The Weeknd está falando de uma namorada que chegou para ele dizendo que está interessada e ele simplesmente se mostrando aberto para vivenciar isso com a namorada dele. Então, eu repito, o que parece é que as pessoas querem que esses namorados, se uma namorada bissexual chega e fala, vamos experimentar, vamos tentar uma relação a 3,
Eu acho que o que essas pessoas querem é que o namorado diz não, não sou a favor porque isso é fetiche com bissexual. Ou seja, eles estão não só querendo tirar o prazer dessas pessoas nas relações, mas também impedir que essas pessoas narrem as suas experiências nas próprias músicas. É um grande absurdo, é realmente uma problematização exageradíssima, vendo preconceito aonde, na minha opinião, não há nenhum preconceito. Mas isso a gente já está acostumado a ver na nossa sociedade e geralmente isso tem acontecido atualmente muito em relação a homens, principalmente homens heterossexuais. Você pode dizer, é o contrário, os heterossexuais não sofrem nenhum tipo de pressão ou preconceito. Não sofria, agora se inverteu a questão, meus amigos, porque em vez do preconceito acabar, ele só mudou de lado. O que acontece? O hétero hoje não pode mais manifestar as suas verdades sexuais. Ou seja, o homem ele não pode mais dizer que ele acha uma mulher gostosa, né? Não estou dizendo de dizer em rua, porque isso é desagradável, né? Não estou falando de uma abordagem de assédio, até porque abordagens de assédio definitivamente acontecem, infelizmente, e não é por causa de roupa. Se fosse assim, mulheres que se vestiam toda coberta de forma conservadora não sofriam assédio, mas não é isso que acontece. Então, o homem hétero ele não pode mais falar eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu olho para a mulher e eu vejo o peito, eu vejo a bunda. Não, é machista, escroto, tem que ser calado, cala a boca. Ou seja, o homem hétero não pode mais manifestar o seu desejo. O homem hétero não pode mais dizer que ele gostaria de ter relação com duas mulheres, porque ele está proibido. Aí já dizem que é machismo, já dizem que está com fetiche em relação às mulheres. Ou seja, o desejo sexual está cada vez mais sendo reprimido, muito em grande parte pelo movimento feminista, que deveria estar justamente fazendo o contrário, mas o desejo sexual está sendo cada vez mais reprimido, mais escondido, mais ficando a quatro paredes mesmo. Algo proibido de se falar em público. Tanto é que filmes como 50 Tons de Cinza, que é um filme até leve, o livro nem tanto, mas o filme bastante leve, e causa escândalo de pessoas tratando 50 Tons de Cinza como se fosse a maior pornografia, a maior imoralidade de todas. E as pessoas já tratam como se fosse o absurdo. Então vocês têm notado que a nossa sociedade está encaretando? A sociedade está encaretando, né? Se você vai para os anos 90, início dos anos 2000, se falava de sexo com muito mais facilidade do que se fala hoje. Hoje tudo é proibido, tudo é escondido. As pessoas não querem deixar que as manifestações de sexualidade entrem nas músicas, entrem nos filmes. A personagem super-herói dos filmes não pode mais usar uma roupa sensual porque veem a sexualização como algo negativo, não como arte. É claro que a gente não está falando de algo que seja gratuito, porque ficaria ruim para a história, mas se a personagem é sensual, como a Arlequina, por exemplo, do Esquadrão Suicida, se a Arlequina é uma personagem sensual, qual o problema dela ser sexualizada? E vocês podem ver que as feministas reclamaram tanto na época, eu pude acompanhar de perto, da roupa da Arlequina, que agora, na sequência da história da Arlequina, o filme Aves de Rapina, ela aparece com uma roupa toda comportadinha. Então, esse é o caminho da nossa sociedade. Eu só lamento. E em relação às músicas do Abel e do Liam, eu realmente fico muito triste de ver as pessoas querendo censurar esses artistas e impedir que eles gostem de realizar o desejo de suas namoradas. E pior, as pessoas estão impedindo que eles se sintam bem nesses relacionamentos. Elas querem que eles se sintam tristes nesse relacionamento. O dia que eles disserem eu sou triste nesse relacionamento, a problematização aparentemente vai ficar feliz. Nosso vídeo vai terminando por aqui, até a próxima. Tchau, pessoal. Deixe nos comentários a sua opinião. Recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do nosso canal e se inscreva para mais notícias dos famosos.